Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem. Hoje temos convidadas maravilhosas, como sempre, nossos convidados são sempre lindos, maravilhosos, de um tema que eu conheço quase nada, mas é um tema que eu acho que se conecta muito com o futuro do trabalho e a gente tá cada vez mais querendo trazer isso pros nossos ouvintes. Falar do futuro do trabalho no agora. Então, o tema que a gente vai falar hoje é sobre ESG. Então, eu vou chamar minhas convidadas aqui e pedir pra vocês se apresentem pra nossa comunidade. Cami, por favor, se apresenta. Olá, gente. Eu sou a Cami Lucone. Eu acredito muito que a gente consegue apoiar a transformação do mundo aí por meio das empresas e das pessoas. É isso que me conecta, esse meu propósito. E eu acabei nesse mundo da sustentabilidade do ESG em 2008. Então, estou aí há um tempo trabalhando com isso como prof, ou também nas empresas, e também como voluntária de algumas organizações, como a Net Impact, e nos últimos anos também como voluntária do Sistema B. Também atuo aí em empresas, com o mundo, talvez chamando de agilidade ou transformação organizacional, tentar ajudar a fazer algumas pontas. Muito bom. Obrigada, Cami. Vou chamar agora a Grazi. Se apresenta pra gente, por favor. Opa, então eu sou a Grazi Merlina, eu tô numa trajetória aí de 22 anos atuando com desenvolvimento humano e organizacional, né, dentro de corporações, e acho que a pergunta que só vem se acentuando ao longo desse tempo é: não há um jeito mais sustentável humano de se fazer negócios? Onde a gente consiga gerar, além de lucro, impacto positivo no mundo? E esse questionamento que só vem se acelerando tem me feito atuar cada vez mais, né, com desenvolvimento de empreendedores, em desenvolvimento de lideranças, participar do conselho de algumas empresas e ser cofundadora aqui no Brasil do Instituto Capitalismo Consciente, onde a gente busca transformar esse jeito de fazer negócios. Então a pauta ESG, ela vem totalmente ao encontro, né, de todo esse movimento, porque de certa forma tangibiliza, concretiza ou direciona muitas das mudanças desejadas. Nossa, muito bom. Na fala de vocês já fiquei com várias curiosidades, mas vamos começar com a pergunta padrão. Eu ia perguntar assim, que problema ESG resolve? Mas talvez a gente tenha que dar um passo para trás, que é, o que é ESG e que problema ele resolve? Boa, vamos lá. Então, eu me deparei com esse problema de que era sustentabilidade, que era ESG, quando eu fui fazer minha dissertação do mestrado. Daí tu tem que botar nome às coisas, né? E aí eu comecei a me embananar, porque eu achei 30 e poucas definições de sustentabilidade. E eu tava falando sobre instituições financeiras. Aí eu conheci o termo ESG. E aí eu fiquei muito confusa. Mas eu achei um autor chamado Carroll, bem bacana, que ele organizou um pouco. E aí ele trazendo assim, então pensando assim, movimentos sociais da sociedade que acompanham um pouco as empresas, pensa assim nos anos 60, direitos civis, direitos das mulheres, aí as empresas mais ou menos começam a se dar conta que elas têm que ter uma responsabilidade social corporativa, isso, né, que a gente ouvia falar dessas palavrinhas, também em inglês quando a gente vai falar sobre isso. Aí depois a gente começa a falar um pouco sobre ética, daí vem, acho que daí, né, Grazi, que a gente circula o Instituto Ethos, né, anos 80, a gente começa a falar sobre isso, sobre balanço social, sobre stakeholders, aí nos anos 80 também começa a vir alguns termos, e o que eu acho, assim, que algumas pessoas dizem, mas isso é diferente, filantropia não é isso e tudo. Então, eu conheço gente da causa da filantropia, da área de voluntariado, por exemplo, que no conceito deles, o próprio termo da responsabilidade social corporativa, ele não é antagônico ou contra a sustentabilidade, mas se tu fosse evoluir ele estrategicamente, ele vai virar a sustentabilidade que a gente considera, que significa juntar as questões ambientais, sociais e econômicas para que as empresas parem de pé mais tempo, digamos assim, né? Como é que a gente começa a se dar conta disso? Que as empresas, elas não quebravam mais só porque elas estavam com algum problema no DRE, no pilar econômico, mas porque tinha um risco ambiental de uma comunidade que não estava aceitando aquela empresa ali, ou porque tinha um risco social, né, que a gente está falando dessa comunidade, ou ambiental, que a gente tem algum risco maior de um desastre natural que acaba quebrando aquela empresa. Então, aí vem o Triple Bottom Line, que mais ou menos aí também nos anos 87, por aí, que a gente começa a falar mais disso, a ONU, e aí entra na boca do povo e também mais fortemente nas empresas. Tá, mas como é que eu vejo isso na minha empresa? Eu gosto muito de ver assim, pega uma empresa grandona, boa. Geralmente tem o departamento, assim, de meio ambiente, isoladinho.
Aí tem o instituto, a fundação, mais isoladinha, na área social. E as que entraram um pouco depois nesse jogo, que eu vivi isso na empresa que eu trabalhei há alguns anos atrás. Como não tinha nenhuma das duas áreas, a gente pôde criar o departamento, entre aspas, de sustentabilidade com os dois pilares juntos, o social e o ambiental, para ajudar essa empresa como um todo. Mas claro que depois a gente vai aprendendo que não adianta também a gente ficar separado da estratégia ou num departamento separado, né? E que o grande objetivo de uma área de sustentabilidade é não existir, porque tudo isso tem que estar no dia a dia da empresa e na estratégia, na boca de todos os departamentos, não só num departamento separado. Mas tem muito chão, tem muito departamento ainda que precisa existir, tá? Grazi, eu não sei o que tu acha. Muito bom, eu concordo 100% que existe muito a evoluir ainda, né? E assim, eu gosto de olhar para a ESG pensando que uma empresa ela é responsável por gerar vários tipos de capital no mundo, né? Ela impacta vários tipos de capital. E que durante muito tempo a gente colocou o foco excessivo ou talvez até exclusivo no capital financeiro. Mas a gente está tocando o tempo inteiro o capital ambiental, o capital social, o capital intelectual, o capital relacional, né? Até a saúde, o capital da saúde das pessoas a gente impacta todos os dias. Então o ESG, ele vem organizar essa visão, né, numa prestação de contas mesmo, de quanto aquela empresa impacta naquele capital ambiental, e aí tem tudo isso que a Camis trouxe, né, recursos naturais, emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, mudança climática, gestão de resíduos, né, querendo ou não, a empresa está tocando nessas coisas o tempo inteiro, ela gera externalidades o tempo inteiro, então ela é responsável por isso, né, assim como o capital social, que é o S, né, então, quais são as políticas e relações de trabalho que estão permeando aquele sistema organizacional, direitos humanos, inclusão e diversidade, né, das pessoas, como é que acontece a privacidade dos dados, a relação com a comunidade, né? Então tudo isso são impactos que a empresa está gerando o tempo inteiro. E a gente tem o nosso G de governança, que é o capital ético, é o capital econômico da empresa, como ela organiza isso tudo, se tem transparência, se tem políticas de remuneração justas, né, entre a direção e os colaboradores da empresa, como é que acontece os conselhos, se ela é multi-stakeholder, ou se ela considera a visão de um único ponto de vista, né, se ela traz outros atores para discutir as tomadas de decisão e, portanto, trabalha por comitês, faz auditoria, tem rigor fiscal, né, e transparência em todos os seus dados. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, poxa, mas isso não é de hoje, né? A empresa é responsável por essas coisas desde o momento em que ela existe. Aliás, a empresa tem razão social, né? A razão pela qual socialmente ela existe. Então, isso é desde o momento em que a empresa nasce. E por que o ESG está tão em foco nos últimos anos? Ou por que ele se tornou algo mais popular ou mais perseguido, mesmo existindo já há muito tempo? E aí é que a gente vê uma realidade econômica, porque os investidores começaram a colocar ESG na pauta. Então, o dono do dinheiro começou a colocar ESG na pauta e dizer o seguinte, olha, eu vou circular minha riqueza, eu vou circular o meu dinheiro em empresas que estão olhando para isso. E aí a urgência aparece, né? E aí a gente começa a ver um movimento muito mais assíduo. E aí quando você pergunta assim, que problemas ele resolve problemas que já estão instalados há muito tempo e para os quais a gente já está muito atrasado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, se a gente continuar no ritmo que a gente está hoje, de implantação desses objetivos, a gente só atinge eles em 2085. E eles compõem uma Agenda 2030. Ou seja, que problema o ESG resolve? Ele resolve o nosso atraso em relação à série de urgências que a gente tem hoje no mundo. Hoje, se a gente olhar o consumo dos nossos recursos naturais e a velocidade de regeneração deles, a gente precisaria de 1,7 planetas para viver. E a gente não tem 1,7 planeta. Então, assim, ele resolve um problema que já está crítico. Se a gente olhar do ponto de vista social, a gente tem 1% da população mundial concentrando 44% da riqueza do mundo. Então, assim, há uma desproporção muito clara, né? Agora, a gente tem dinheiro para resolver isso tudo? Tem dinheiro para resolver isso tudo, porque bastaria 3% do PIB global, ou seja, 2,5 trilhões de dólares, para a gente conseguir resolver esse gap
que a gente tem hoje. Então a questão não é sobre termos ou não a riqueza, é sobre como ela está sendo aplicada, como ela está sendo circulada no sistema e o quanto de fato, ao gerar lucro, as empresas estão olhando não só para se capitalizar e se reinvestir, mas também para devolver para o mundo aquilo que até hoje a gente só tem consumido. Boa, Grazi. Eu queria só fazer o fechamento das conexões desses conceitos, que aí eu esqueci de mencionar, e você falou da parte do dinheiro e eu me lembrei. Você viu, Andréia, que a gente falou bastante de sustentabilidade e começou a falar de ESG. O ESG, essa sigla, ela nasce do Principles for Responsible Investment, lá do Pacto Global e do Banco Mundial em 2004, que o pessoal, né, da ONU diz assim, bancões, venham para o jogo aqui, porque não adianta a gente ter uma estratégia, né, os objetivos na época de desenvolvimento lá do milênio, e vocês continuarem botando dinheiro para desmatamento, né, para trabalho escravo e tal. O que vocês podem botar um filtro aí na hora de emprestar dinheiro para não emprestar dinheiro para coisas ruins para o planeta. E aí esse filtro é chamado ESG. Então a gente chama ele de investimento responsável, uma filosofia de investimento que leva em conta questões sociais e ambientais de governança. Então hoje meio que ficou na boca do povo e a gente muito técnica não corrige, né, Grazi? Eu vou fazer ESG aqui, botar um lixinho na minha sala. Mas não é bem isso, né? Então o ESG, pra gente que tá mais tempo nessa trajetória, vem desse mundo das finanças sustentáveis, bomba com o cara da BlackRock dizendo, bom, todo o dinheiro que eu vou botar agora, eu vou fazer um filtro ESG também, mas é um convite pra gente também fazer isso no nosso dia a dia, que não é só escolher assim, a roupa que eu vou comprar se é orgânico, mas onde a gente bota o nosso dinheiro também. E eu trabalho com isso no dia a dia, de tipo, eu vou botar minha poupança em qual instituição financeira e ela vai fazer o quê com esse dinheiro? À noite, meu dinheiro dorme aonde? É para financiar que tipo de coisa? Então, essa reflexão é que o ESG nos provoca. Tem muita gente dizendo que ela tem a ver com métricas. Já era antes, tá? A gente tem muitas métricas. O Sistema B tem muitas métricas, a RI tem muitas métricas, né? Várias dessas instituições. Mas eu acho que vem muito nesse despertar aí, sim, desse encontro com as finanças. Gosto muito dessa definição que a Grazi trouxe também. Nossa, pra mim ficou esse lugar de investir o meu dinheiro. Onde eu coloco o meu dinheiro? E se esse meu dinheiro ajuda a, talvez, ou criar um mundo melhor, ou pelo menos criar um mundo menos pior, assim. Diminuir as chances de acabar com o que a gente tá fazendo, com o mundo, né? Então eu tô entendendo que o problema que isso resolve é a nossa própria sobrevivência, no final das contas. Perfeito. E assim, quando você traz talvez um mundo menos pior, essa é a lógica do por onde começar, né? A lógica é exatamente organizar e entender aonde eu já estou gerando externalidades e impactos negativos, trabalhar para minimizá-los, reduzi-los e eliminá-los, para depois começar a pensar em que impacto positivo eu posso gerar. Então existe sim uma conta que já está negativa, né? Então o primeiro momento é, olha para essa conta, não finge que ela não existe e trabalhar para eliminá-la. Então é bem por aí mesmo, né? Já tem externalidade. E assim, a externalidade não é do outro, né? Ela está em cada um e cada uma de nós. Todo mundo, seja uma empresa na iniciativa privada, seja uma empresa na iniciativa pública, seja uma ONG, seja uma instituição religiosa, seja nós como sociedade civil, estamos gerando alguma externalidade nesse mundo. E essa eu gosto muito dessa conexão de como é que a gente ajuda essas empresas a se darem conta, né, do que elas estão fazendo. E quando eu dou aula sobre isso, eu gosto de dizer assim que a gente tem uma jornadinha, né? Geralmente, assim, quem tá entrando em contato com o tema é o básico, tá? O que é sustentabilidade? A gente tem que explicar que o mundo tá acabando. Eu brinco assim, né? Que é aquela desgraça pro povo acordar. Tá, ok, o mundo tá acabando. E agora o que eu faço? Qual que é o meu papel nisso? Tem gente que briga um pouquinho com isso, mas isso é o papel do governo, é o locus externo e interno, esse não é meu papel. E aí eu acho que aí vem movimentos como o Capitalismo Consciente, que a Grazi faz parte, o Sistema B, de dizer, não, nós empresas também temos nossa parte. Tá, mas como é que eu vejo? E aí eu gosto muito de trazer, eu trago a ferramenta do Sistema B porque eu acho que ela é mais prática, mas quem quiser usar GRI, usar também outras ferramentas de relato integrado, da área de contabilidade, para entender o que é impacto para cada indústria. Então, por exemplo, assim, eu trabalhei numa empresa de elevadores. Eu virei expert em LEED, aquela certificação de prédio verde, né? Quantos pontos vale um ar-condicionado mais eficiente, o elevador que sobe, que desce, as plantinhas que reduzem o calor, porque o impacto da construção civil estava nos edifícios em um tipo de construção mais sustentável. Então, não é a mesma fórmula ou o mesmo impacto todos os tipos de indústria.
Construção civil uma coisa, a têxtil é outra, financeira é outra. De alimentos, semana retrasada eu fui falar com um grupo vinícola. E a gente não sabe tudo, né? Eu tive que estudar um monte pra conseguir falar com eles. E fui descobrir lá que existia uma empresa de vinhos B, a Conte Toro, por exemplo. Famosinha. Legal. Eles têm a certificação. Aí eu fui ver, mas o que é ser um vinho sustentável? O que nos ajuda, né? Porque às vezes a gente não entende tudo isso, vai estar lá um selinho na embalagem, sou B. Aí a gente vai ver assim, no meio ambiente. Será que o plantio é adequado? Pensa, no Chile quase não tem água. Então, quanto de água é gasto para fazer uma garrafa de vinho? Então, nas práticas que eles estão fazendo, será que eles usam as plantas locais? Será que eles estão fazendo orgânico, biodinâmico? Chamam agrofloresta, o tipo de plantio? Eu deixei, era um grupo de lideranças, tinha presidente, diretor, né, o conselho ali, era uma cooperativa. E o pessoal, teve um deles que me disse assim, nossa, você tá muito corajosa, né? Porque eu desafiei eles, era bebida alcoólica. E não sei no capitalismo consciente, mas no sistema B, né, Grazi? As indústrias controversas, que é álcool, armas, né, e tabaco, tem que responder um pouquinho mais de perguntas para poder fazer parte aí de um ranking desses, porque é muito difícil responder essa resposta assim de que legado tu deixa no planeta aí, ô empresa de tabaco. O álcool é mais difícil aí, porque a gente curte, né, em geral. Mas essa empresa aí já estava mais ligada a, por exemplo, sucos. E enquanto parte da liderança estava discordando, uma menina levantou a mão e disse assim, sabe que o que a gente mais exporta hoje para a China é um tipo de vinho com gás dentro de uma garrafa de espumante sem álcool. É um suco sem álcool, ou seja, já estão reposicionando a bebidas que fazem bem para a saúde, mas que tem aquela experiência do momento feliz. É isso que conecta, né? E aí convidei eles a responder ali o questionário, passar por meio ambiente, social, econômico, porque tudo isso que eles estão descobrindo ao entender o que é ser uma vinícola sustentável, ESG, é muito novo. E eles quase quiseram me expulsar da sala, sabe? Mas acho que eles vão refletir. Espero. Eu ia perguntar isso, assim. Você trouxe um pouco das perguntas e tal, mas o que realmente motiva, ou quais são os argumentos que a gente consegue usar para ajudar essas empresas a irem mais para esse caminho? Então, por exemplo, eu consigo... A Grazi falou um pouquinho no começo da questão dos investidores. Então, pode ser pela dor, pode ser por uma questão de que eu não tenho dinheiro, as pessoas não estão mais investindo em mim por causa do impacto que eu gero no planeta. Mas também tem um outro fator... além da questão social, além da questão de ambientes, que pode ser que toque o coração, né? Pode ser que eu chego lá nos executivos e consiga tocar o coração deles, não é mesmo? Vamos ter fé na humanidade. Mas tem um lugar também que eu consiga mostrar um lugar de competitividade, do tipo, cara, se você se tornar uma empresa mais sustentável, mais consciente em relação a esses fatores aqui, existem esses estudos que trazem esse lugar de competitividade do mercado? Vocês conseguem comentar sobre isso? Eu costumo falar que são 3 Cs. Ou é por convicção, ou é por conveniência, ou é por coerção. Que são praticamente os caminhos que você desenhou aqui com a gente, né? Então, por convicção, é porque realmente eu entendo o propósito, o objetivo, o coração tá tocado, eu entendo a influência que eu tenho no mundo, e como que eu posso fazer realmente mudanças para isso. A conveniência é quando a gente coloca o fator competitividade na mesa. Então passa a ser conveniente porque eu serei mais competitivo, ou porque o mercado está fazendo e eu estou sendo comparado com esse mercado está fazendo, ou porque eu estou deixando de atrair talentos para minha organização, porque esses talentos querem trabalhar em organizações que demonstram, né, esse olhar de impacto, ou porque de alguma forma aquilo vai trazer maior atração para o meu produto, para o meu serviço. Ou por coerção, que é quando de fato o banco está na mesa e ele coloca uma condição para poder trazer dinheiro, né? Então, assim, alguns desses 3 Cs acabam acontecendo. E aí, a minha filosofia, falando muito particularmente, né, não sei como é que a Camis vê isso, eu costumo pensar assim, não importa por qual porta entra, mas que a gente descubra qual é a porta que está aberta para que entre. Porque uma vez lá dentro, sim, de fato a gente consegue fazer transformação, porque você começa a ver os resultados. E os resultados falam por si só. Agora, se a porta que está aberta da coerção, se a porta que está aberta da conveniência, vamos aproveitar.
Porque uma vez dentro do negócio, você realmente muda a filosofia e muda a cultura. E aí eu gosto muito de citar, o professor Raj Sisodia, que é o precursor do capitalismo consciente, fundou um movimento nos Estados Unidos, e ele publicou recentemente no livro que ele escreveu, Empresas que Curam. Ele diz assim, que se uma empresa não está a serviço de curar uma dor do mundo, então necessariamente ela está a serviço de piorá-la. Então, em nome de não deixar piorar, que a gente aproveite as portas que estão abertas, mesmo que não seja por convicção num primeiro momento. Agora, por que eu acredito que com o passar do tempo vai ser cada vez mais por convicção? Porque a gente vê a sociedade civil depositando um nível de confiança na iniciativa privada que ela nunca depositou antes. Porque a gente já acreditou que essa bandeira estava na mão do governo, a gente já acreditou que essa bandeira estava na mão das ONGs, a gente já acreditou que essa bandeira estava na mão de instituições, e hoje a gente entende que ela tem que estar na mão de quem tem capital financeiro e intelectual para fazer isso acontecer. Por isso que a gente não aceita mais um CEO de empresa que não se posicione sobre os assuntos polêmicos, que não se posicione sobre diversidade, que não se posicione sobre corrupção, que não se posicione sobre ética, porque de fato é isso que a gente exige. E quanto mais a gente, consumidor, usuário dos produtos, exigir isso, mais a iniciativa privada vai ser creditada a fazer de fato essas mudanças, Então, a minha visão é que vai ser cada vez mais por convicção, mas que a gente vai da jornada que é possível. O que você acha, Camis? Eu super concordo com os 3 Cs, assim, e eu vejo que eu comecei nesse mundo muito nova, assim, e eu fazia com muito esforço, sabe? Hoje, com mais conhecimento, assim, sobre transformação organizacional, mudança cultural, gestão da mudança, influência, eu vejo, assim, que a gente tem que usar todas as nossas ferramentas, Por exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei com a implantação desse tema, a gente entrou muito fortemente com a parte ambiental porque era um risco legal. A gente tinha que trocar, na época, o jeito que a gente limpava o elevador, ele era com uma estopa, que é um resto de fios de algodão, que se contaminados com óleo, eles viram resíduo perigoso, e é super caro destinar isso. Então, fazia sentido a gente evitar esse risco de ter uma multa ou do Estado ou federal, se fosse visto esse material em descarte em lugar irregular. E aí a gente passou a fazer um aluguel de um tipo um paninho que limpa, e ele era lavável e retornável. A logística, porque vocês imaginam um técnico de elevador em 6 elevadores por dia ter que fazer limpeza de paninho e tal. E envolver uma empresa inteira atrás disso foi grande. E era desafiador pra mim, mas eu usava muito o fantasma, confesso, assim, do risco legal. Mas vai ter multa, Porque eu era muito cobrado por resultado financeiro. No começo é muito difícil mostrar. Já dá pra jogar, por exemplo, na época, gente, assim, placa solar nem era tão forte na época, mas lâmpada LED já era a menina dos olhos, porque a gente tinha uma fábrica na época, e na fábrica tu botar lâmpada LED, gente, olha só, você gasta 3 anos, em mais 3 anos já tá ganhando dinheiro. Olha só, sustentabilidade dá dinheiro. Risco legal, a outra dá dinheiro. Então, dependendo, a gente fazia nessa primeira empresa que eu trabalhei, a gente tinha comitês. Então, um dos comitês era o comitê de compras e supply chain, então a gente vendia o risco legal, o outro era mais da fábrica, daí a gente vendia a oportunidade de eficiência, redução de custos, como essa ideia das lâmpadas, mas a gente sempre lidava também com a visão de curto prazo, e acho que por isso que governança é muito importante, porque se a gente pega um CEO ou uma liderança e aí vem a parte de RH muito importante, Se tu vê incentivos de muito curto prazo, esse CEO que é tipo, só quero meu bônus desse ano, tô nem aí pro ano que vem, essa lâmpada não vai se pagar em 3 anos. E aí a gente começa a ter que conversar sobre perenidade, sobre a visão feminina de negócios, que ela não é tão agressiva e de curto prazo, mas que ela é um pouco mais prolongada, porque a gente precisa dessa visão para poder falar de sustentabilidade. Tanto é que hoje em dia quem tem trazido essa pauta de ESG nos conselhos são as mulheres conselheiras. E eu acho que esse é um gancho muito importante. E aí depois, claro, se a gente tem reguladores, como a gente falou, se a gente tem convicção, confesso que também já apelei para esse. Eu tinha um CEO, eu respondia direto para ele. Ele estava já na casa ali de se aposentar e ele queria deixar um legado. E aí, ensinar para ele que legado não era fazer doação de leite, mas sim, por exemplo, nesse mesmo case, trabalhar numa escola de futuros engenheiros e engenheiras, de pessoas em vulnerabilidade,
Claro que fez ele se encantar, claro que fez o que ele mais tinha de orgulho depois, né? Mas a gente usava de todas as ferramentas. E era assim, 5 nãos pra cada um sim. Então eu vejo hoje quem bate na minha porta e diz assim, como é que eu entro nisso? Agora tá fácil, gente. Na nossa época que era difícil. Então tem muita coisa legal pra rolar. Fico bem feliz com os movimentos que eu tô vendo. Fiquei bem feliz também com a fala de vocês, né? Porque conseguiu dar um exemplo de cada Czinho. Acho que isso me ajudou muito a ter um pouco mais de compreensão. Fala, galerinha! Passando aqui para dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a 8ª edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções ExpoMag, no Rio de Janeiro. Para saber mais informações sobre submissões de palestras e venda de ingressos, acesse o site scrumhill.com. Um beijo e te vejo lá. E aí, ainda falando nos benefícios, né? Porque eu tô aqui só torcendo pro pessoal escutar esse episódio e falar, nossa, olha quanto benefício, eu preciso começar. Então, ainda falando nos benefícios, pra até continuar tornando isso tangível. Essa parte de atração de talentos, por exemplo. Vocês sentem que as pessoas estão cada vez mais escolhendo onde trabalhar? Ou eu posso usar isso de alguma forma para atrair e reter pessoas dentro de onde eu trabalho? Eu sinto isso diretamente, assim, em processos de atração e seleção de talentos, né? Assim, a Camis fala da época dela, e a minha época é bem mais antiga que a dela, né, gente? Vamos combinar aqui? Mas, para mim é nítida, assim, a diferença em relação a isso, porque no processos seletivos no passado, realmente o candidato era entrevistado, questionado, sabatinado, porque a empresa escolhia efetivamente quem ela queria trazer para dentro. Hoje, essa proporção mudou. Assim, eu acho que se a gente colocar na ponta do lápis em processos seletivos, a empresa é muito mais questionada às vezes do que o próprio candidato, porque assim como a Camis trouxe, né, a gente está decidindo com mais consciência onde a gente coloca o nosso dinheiro. Quando alguém passa a trabalhar numa organização, ela está decidindo com muito mais consciência onde ela coloca a reputação dela. A quem que eu quero associar meu nome? Assim, se eu tô almoçando, tô trabalhando e saio para almoçar e esqueço meu crachá pendurado no pescoço, eu vou ter orgulho ou vou ter vergonha das pessoas verem aquele crachá pendurado no meu pescoço? Então essa questão de uma identidade com o propósito da empresa, uma identidade com aquela cultura, uma identidade do jeito que a empresa olha para os seus stakeholders, né? Eu estava recentemente prestando serviços numa empresa onde o CEO foi extremamente humilde em reconhecer tudo aquilo que ele teve que transformar na visão de vida dele em função, né, de tudo isso que a gente está falando aqui versus o que ele fazia lá atrás. Ele falou, lá atrás eu cheguei a ter orgulho de ter falido alguns fornecedores. Porque eu era tão bom, que eu tinha tanto poder, né, que eu pude fazer o jogo que eu queria e olha, teve fornecedor que nem aguentou e acabou fechando. Então assim, eu reconheço com humildade que eu já tive orgulho disso. E hoje, você ser uma grande empresa e não criar sustentabilidade na sua cadeia de fornecedores é impensável. Eu já participei de diversos programas de mentoria, como sendo uma pequena empresa, diversos programas de mentoria sobre gestão de negócios que os meus clientes, grandes empresas, oferecem para os pequenos para que eles se sustentem. Se eu compro de você hoje, eu quero comprar amanhã e depois de amanhã, só que eu sei que você é pequeno, eu sei que talvez você não tenha as mesmas ferramentas, o mesmo acesso que eu tenho, então eu vou te dar mentoria sobre gestão de negócio para você se sustentar. Então isso é uma mudança muito grande. Então, quando você diz assim, isso é motivo de atração de talentos, eu vejo que cada vez mais, né? E aí, uma coisa é atrair, né? Outra coisa é a coerência entre o discurso e a prática, né? Então, não é só atrair, mas é reter no sentido de, tá bom, então aquilo que se pregou está sendo praticado? Quando a gente está em crise, o que vem para a mesa em primeiro lugar? Vem para a mesa em primeiro lugar o propósito da organização,
para que ela continue viva, ou vem em primeiro lugar acudir os bolsos dos que precisam ter seu bolso cheio, continue cheio, que seu bolso continue cheio. Então, quando as coisas acontecem no dia a dia, elas são testadas de fato, né? E aí a gente fala, poxa, mas as pessoas entram nas empresas, ficam pouco tempo, será que está faltando resiliência? Será que está faltando paciência? Por um lado pode ser, mas por outro, se aquilo que foi prometido não acontece, a tolerância é muito pequena. E o custo disso, desse turnover, desse giro de pessoas dentro da organização é altíssimo. Então sim, um dos benefícios é a atração e retenção de talentos. Eu acredito muito nisso, e assim como a gente... Eu brinco da questão da geração, né? Mas acho que agora, essa geração que é não só a Y, mas agora principalmente os millennials que estão chegando no mercado de trabalho, eles nasceram já com as musiquinhas do joga lixo no lixo, sabe? Da consciência. E eles estão podendo escolher o que eles compram, mas também a questão do emprego. E eu acho que isso tá fazendo a roda girar mais rápido do que era o que eu tava mencionando 15 anos atrás, né? Então, fazer essa escolha de onde que eu vou botar minha energia? Claro que a gente tá falando, e muita gente me pergunta isso assim, bom, mas isso não é um pouco elitista? Será que a gente não tá falando também de pessoas em vulnerabilidade, elas podem fazer essa escolha? Confesso que eu acho que menos. Eu acho que a gente, né, teve uma galera aí que tá em vulnerabilidade, que teve que trabalhar na pandemia, que não teve muita escolha. Acho que sim, ainda é. Eu vi muito nos nossos movimentos de sustentabilidade, ainda tem muita gente branca com estudos, que fala inglês, né? Então, acho que existe um compromisso nosso desses movimentos de ser mais democrático, mais plural, para que mais pessoas possam trazer para esse debate, trazer suas preocupações, e eu tô sentindo isso nos últimos tempos, sabe? Então, a gente teve recentemente, até foi dentro da empresa atual, o grupo de diversidade trouxe um movimento de afroempreendedorismo, fizeram no dia... Agora, no mês da consciência negra, fizeram banquinhas de vendas de afroempreendedores, os jovens... E aí realmente, porque a galera é jovem olhando aqui, né? Estão querendo participar de um programa de intraempreendedorismo, em parceria da ONU, com a Dom Cabral, e estão trazendo essa questão de como é que a gente pode fazer produtos financeiros para essas pessoas que talvez a gente não está vendo no portfólio dessa empresa como tomadores de crédito e gerar oportunidades. Então, eu acho que também, junto com a questão de talentos, a questão de talentos diversos estão trazendo novas problematizações, assim, eu que acompanho esse mundo há muito tempo, eu acho que está sendo muito legal e muito rico também. E espero também que a gente tenha aí nesses rankings de empresas sustentáveis, no palco a gente via, assim, eu participei em 2018 em São Paulo, tinha poucos CEOs negros, já era poucos CEOs mulheres, né, e já tinha poucos CEOs mulheres negras, então muito pouco. Então, e aí vale nós, acho que como entidades de fomento, de apoio a esses movimentos, e acho que tá rolando. Tipo, o Sistema B aqui no Rio Grande do Sul fez um trabalho junto com o Sebrae e algumas vagas para empresas lideradas para mulheres negras, né? Então, acho que tem algumas formas da gente fazer mais a nossa parte, e não só a empresa, né? A gente diz, a empresa, que veio muito esse movimento antirracista, mas até os movimentos sociais que a gente faz parte, que estão se despertando para isso, ou tentando corrigir os seus próprios caminhos, né? Então, tem muita coisa legal. Eu fiquei pensando, acho que você já deu um pouco da resposta, mas eu fiquei pensando naquilo que você falou sobre uma estratégia de longo prazo, quando eu penso no meu legado, no meu propósito evolutivo como empresa, e de eu ter esse olhar um pouco mais longo prazo de legado, para eu ir lá construir a minha estratégia de um curto prazo, para eu executar essa minha estratégia e conseguir de alguma forma priorizar esse assunto dentro da minha companhia. Pero, nem sempre a gente vai ter isso. A gente vai ter, às vezes, algumas companhias que criaram toda a sua estratégia, o seu foco, por exemplo, daquele ano, aquele recorte da estratégia daquele ano, e não levaram isso em consideração, certo? E aí eu tô numa empresa que não priorizou isso. Fez a sua estratégia desse ano, a sua execução não reflete isso, e aí eu quero entender assim, dentro da minha área, o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Ótima pergunta. Eu vou trazer um exemplo, depois a gente divide com a Grazi. Teve uns anos atrás que eu trabalhei com a Net Impact, que era uma organização meio desses clubes americanos de universidades. E esse era um clube, entre aspas, tem a galera de finanças, a galera de latinos, e esse era um clube de sustentabilidade, que trouxeram para o Rio Grande do Sul na época.
E aí, a gente fez um programa de intraempreendedorismo e começou a trabalhar para algumas pessoas serem intraempreendedoras. E a gente tinha cases do mundo inteiro, assim, de pessoas, assim, sendo bem sincera, hoje eu vejo assim, vai mudar a empresa inteira e o jogo? Talvez, mas eu não sou totalmente cética, porque, por exemplo, os movimentos de diversidade, que são os que eu me envolvo bastante dentro das empresas, eu vi que eles mudaram alguns lugares. Porque era uma massa tão grande, era tanta gente, sabe assim, não adianta ser bottom-up, era tanta gente, era 10 daqui, 20 dali, 30 dali. Outro dia um movimento, uma empresa pequenininha que não tinha nem 100 funcionários, tinha 30 no comitê de diversidade. Gente, já mexeu a empresa, sabe? Então acho que tem movimentos que sim. Bom, e aí o que a gente fazia nesse programa de intraempreendedorismo? A gente trazia com eles muito essa questão de diagnóstico, de entender que pontos tu pode influenciar hoje. Então, por exemplo, daqui a pouco a pessoa tá, como eu comentei, na área de compras. Eu posso fazer um programa de compras sustentáveis e observar se eu compro, vou trazer alguns exemplos, né, para as pessoas também. Então, tipo assim, eu posso fazer uma métrica de quantos quilômetros os meus fornecedores são, para saber se eu compro da economia local, beleza. Se eu tô comprando, quando eu compro equipamentos elétricos, se a energia do selo Procel A, beleza. Eu cuido para não estar trabalhando com algum fornecedor, como a Grazi trouxe, que maltrata os seus funcionários, porque isso é risco de dinheiro para a própria empresa se a outra empresa é maior. Na época também a gente fez um programa de trabalhar esses fornecedores para que eles se desenvolvam. Isso foi muito legal. E às vezes não é assim, mas eu não tenho dinheiro para um programa. Eu, por exemplo, há 10 anos atrás, queria imprimir o relatório de sustentabilidade em papel FSC. E nenhuma fábrica, nenhuma empresa do Rio Grande do Sul, era muito pequenas as gráficas, ninguém tinha o papel certificado, que não é de desmatamento, tá? Para quem não sabe. Não tinha, e um era mais nosso parceiro, a gente comprava muito deles, e eu disse, fulano, eu vou te ajudar. Liguei para a certificação FSC, descobri como funcionava, entendi como era lá o auditor, liguei pro nosso fornecedor, expliquei para ele, conectei os dois, fiz a reunião com eles, em 2 semanas ele tirou o selo. E começou a gerar negócio para ele e eu finalmente fiz o nosso relatório lá certificado. Então, essa é um exemplo de que alguém tá no compras vai fazer. Daqui a pouco o core business não tá vendo. O compras é meio, talvez não é fim, né? Daquela empresa, sabe? Uma empresa como a Vale, né? Que a gente tá falando de metalurgia, o grande core business, o que impacta. Mas ela tá fazendo no lugar dela. E eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, impactando. Cada lugar que a gente tá fazendo um pouco das ações, eu acho que a gente vai conseguindo até chegar na estratégia. E guardem isso que eu quero falar mais de estratégia depois, né, Grazi? O que tu acha? Muito bom, acho esse exemplo que a Camis trouxe fenomenal, que assim, né, uma alternativa é, ninguém faz, não sabe fazer, então vamos buscar um fornecedor que faça, e aí você está quebrando seus stakeholders locais, né, a sua comunidade que você impacta diretamente, ao invés de usar do seu conhecimento, capital intelectual, para poder ajudar o outro a fazer. Então, acho fenomenal você olhar para aquilo que está no seu escopo e começar a tomar atitudes. E tem uma coisa que eu tenho visto muito, assim, em empresas onde as iniciativas estão mais locais do que corporativas mesmo, né, como um todo, que é assim, começar a olhar o que já é feito e dar nome ESG para essas coisas. Então, muitas vezes, o ESG vem como algo assim, nossa, a gente tem que começar do zero. Com certeza não. Tem muita coisa dentro da empresa que já é geradora de impacto positivo, mas ela não está nomeada, ela não está definida, ou até medida, ela não né, está declarada. Não está nem medida, exatamente. Então, à medida que você, de fato, organiza isso e nomeia e começa a colocar isso na narrativa, olha, gente, né? Não tô falando pra você ter esforço adicional, não. Olha, isso aqui já é ESG. Você vai colocando a narrativa na cultura, né? Você pode ser a área de compra, você pode ser a área de supply, você pode ser a área de RH, você pode ser a área jurídica, mas você já está colocando na narrativa, então vai internalizando na cultura. Daqui a pouco a área do lado vai começar a se perguntar, mas peraí, e a gente faz o que de ESG que a gente não está contando para ninguém, né? Então tem um lado das pequenas iniciativas que influenciam, mas tem um lado de começar a nomear e dizer, gente, tá na cultura aqui, tá na essência, e isso começar a influenciar. E aí eu escutei recentemente, a gente como Capitalismo Consciente lançou uma jornada ESG, uma formação de ESG em parceria com a HSM, a gente está na formação da 4ª turma agora, e eu escutei recentemente, né, de uma das participantes que é assim, escolher os momentos certos para tocar no assunto. Ela falou, eu já perdi muito espaço porque eu tentei falar disso
naquele fechamento de mês que o número não estava batendo. Esquece, não tem pauta para isso, não tem energia para isso, né? Então é você também entender em que fóruns, em que momento, né? Com que stakeholders você tem um espaço produtivo para tocar no assunto. E aí não cansar de tocar no assunto, né? Porque quando você cansar de falar, que as pessoas estão começando a internalizar, né? Então é resiliência mesmo para manter na pauta. Para além de eu trazer isso para minha área, porque, por exemplo, esse exemplo de compras me vem um lugar de aquela pessoa que está decidindo tem algum poder para tomar essa decisão ainda assim. As pessoas, por exemplo, a liderança que faz contratação, tem um poder ali de repente tomar essa decisão, de falar, não, gente, por favor, eu quero que vocês me tragam, pedir para RH, por exemplo, mais candidatos, mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBTQIA+, por exemplo. Então, existe algum tipo de poder. Óbvio que as pessoas vai ter uma pressão ali dos pares, das pessoas para que as coisas mudem, né? Mas para aquele indivíduo que hoje fala assim, eu não faço ideia de como contribuir. E aí você fala, procura o que você já faz. Onde eu acho o que a gente já faz, e eu como esse indivíduo que acredito que não tenho muito poder ali dentro. Quais são os exemplos que a gente poderia dar para eles agora? Eu tenho só uma reflexão aqui, que assim, se a tua tribo não está onde você está todo dia, em que tribo você pode se alimentar, né? Então, o que eu tenho visto é assim, pessoas fazerem parte de comunidades de prática mesmo. E tem muitas, né? Tem muitas comunidades que surgem a partir de estudiosos de ESG, de sustentabilidade, ou da própria rede do Sistema B, ou da própria rede de quem assinou o Pacto Global, né? Das empresas signatárias do Pacto Global, ou da própria rede do capitalismo consciente. Então, entrar em todos esses canais, falar, gente, como é que eu posso me associar para frequentar fóruns que eu vou estar com as pessoas que vão me ajudar a ampliar a consciência e ter ideias? Porque você que é o comprador júnior dessa empresa e que não tem talvez um poder de decisão, vai estar em contato com o comprador júnior, né, de outra empresa, e aí as ideias práticas acabam surgindo desta troca. Por isso que a gente diz que isso é um movimento multi-stakeholder. Para ampliar a consciência, a gente tem que sair dos muros da organização. Se dentro da organização a gente não tem isso, né? Então essas comunidades são meios de muita troca. E isso eu tenho visto na prática, sabe? De alguém lançar uma pergunta e falar, gente, eu não tenho ideia por onde começar. E o outro falou, não, mas eu já comecei. E como é que você começou? Né? E aí vai ser muito mais do que a Grazi, a Camis, que estão falando disso todo dia. É alguém que lida com as mesmas dores e dificuldades da pessoa que está ali. Então as ideias ficam muito mais acessíveis. Por isso que a gente acredita que o que realmente pode mudar o jogo é acesso. Então se a gente toda hora parar e se fazer a perguntinha, aonde eu posso ter acesso? Como eu posso ter acesso? Né? Que acessos eu ainda não tentei? A gente descobre caminhos, né? E aí gera frutos. Grazi, eu me identifiquei muito porque quando eu comecei lá em 2008 com esse tema, foi assim, eu trabalhava em controladoria e finanças, até é legal para quem pensa um dia em atuar com isso, né? E comecei a me envolver com essas coisas de ISO, era uma fábrica, e aí começaram a falar de ISO 14001, que era de meio ambiente, mas como era uma empresa alemã, o pessoal já estava falando um pouquinho mais fortemente de carbono, de sustentabilidade como um todo. Mas assim, ainda era assim, papo de doido, né? Só vinha umas coisas em inglês que quase ninguém conseguia ler, né? Se não era em alemão, a gente não conseguia traduzir. Bom, aí a gente descobriu que a gente ia começar a estudar o tema porque tinha que implantar. E não tinha uma área sobre isso, ninguém tinha acesso sobre isso, e eu era lá a analista júnior do time. Mas eu gostava do tema, eu comecei a me interessar pelo tema e descobri que na BRH de Porto Alegre, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, tinha um grupo de estudos e era gratuito, com mais pessoas tentando descobrir sobre isso. E aí a gente começou a trocar, começou a entender no Brasil quem estava se organizando, e aí alguém lá na empresa disse assim, a gente precisa começar a fazer um grupo de trabalho sobre sustentabilidade. Quem sabe aquela menina lá que está participando desse grupo de estudos não quer participar? E tava eu lá, no primeiro grupo, comitêzinho de sustentabilidade, que era uma pessoa do marketing, um consultor externo, e eu lá, super júnior, tava lá junto porque eu tinha um pouquinho mais de conhecimento. E aí a gente foi indo, conseguiu foi crescendo, porque a gente tinha alguns patrocinadores, né, tinha minimamente ali alguns sponsors. A gente viu o potencial e o tamanho do tema, e aí já começou a falar com algumas consultorias na época. E aí o nosso diretor, a gente chegou à principal decisão, que era assim, nossa, nós vamos ter que ter alguém para liderar isso, né? E aí no começo disseram assim, Camila não pode ser, porque ela é muito importante para esse setor aqui de finanças, nananã. E aí eu chamei meu chefe de lado e disse assim, mas eu quero ser.
eu não quero mais trabalhar com finanças. Isso me brilha o olho, isso me faz estudar final de semana. E aí eu já tava querendo fazer uma pós sobre isso, já tava mega envolvida na comunidade, eu já virei voluntária, como eu falei, da Net Impact. E aí ele disse, é verdade, não pense em outra pessoa. E aí tava eu ali com 20 e poucos anos, liderando essa frente. E depois fomos aumentando o time, fomos tendo influência nos outros. E eu ia direto para os Estados Unidos, para a Alemanha, para conectar com meus chefes que já faziam mais. Mas foi bem assim, batendo em portas. E também eu acho que, não sei, acho que a Grazi também se identifica. Eu acho que uma outra coisa que eu sinto que a gente, assim como a galera de agilidade, a gente acaba formando muito comunidade. Então, para mim, era muito triste não ter em Porto Alegre movimentos de sustentabilidade. E aí a gente ajudou a galera da virada cultural, que queria trazer a virada sustentável, e recheamos de conteúdos. E hoje tá no 7º ano de virada sustentável. E as pessoas me abraçam e, ai, foi a gente lá no começo, né? Porque não tinha uma palestra sobre sustentabilidade no Rio Grande do Sul. Então, acho que tem muito isso, assim. A gente tem que se unir pra conseguir trazer, pra conseguir começar a discutir, porque realmente não rolava sozinho e a gente fez bastante coisa, assim. Nossa, bem legal você trazer a tua história, né? Me fez lembrar de a gente tem como associado do Capitalismo Consciente a Dengo Chocolates, e a gente teve uma apresentação, né, de todo o modelo de negócio da empresa e todo o cuidado com a sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau, dos produtores de cacau, etc, né? E aí na plateia tem uma pessoa da área de vinhos, inclusive, né, que trabalha com vinícolas, etc. E aí no final a pessoa falou o seguinte: eu já percorri o mundo inteiro visitando diversas vinícolas para encontrar uma resposta para o meu problema. E eu acabei de encontrar a resposta na Bahia. Eu acabei de encontrar a resposta nos produtores de cacau na Bahia, né? Então, o quanto que essas comunidades diversas, da gente trazer realmente essas experiências de quem está mais maduro, quem está menos maduro, quem está mais avançado, está menos avançado, alguém de sustentabilidade com cabeça de finanças, né? Alguém de finanças com cabeça de sustentabilidade, realmente é enriquecedor. E eu acho que você trouxe uma provocação valiosíssima. Se a comunidade não está pronta, crie. É isso aí. Nossa. Nossa, que incrível. Que incrível. Tô amando. Gente, muito incrível o que vocês estão trazendo pra mim. Acho que me identifiquei muito nesse lugar de criação e manter comunidades. Acho que a agilidade faz isso muito bem. E fiquei muito feliz de saber que isso acontece ao redor. Nunca conheci uma comunidade de sustentabilidade. Estou muito alegre de saber que existe. Só voltando aqui no assunto que tu falou, Cami. Tu falou que queria falar de estratégia. Conta pra mim. Sim, então, né? O que acontece? Eu li um artigo muito recente de Harvard, de um amigo nosso aí, né, que trabalha com a questão da criação de valor compartilhado, a Grazi deve conhecer também, né, do Kramer. O Porter não tá junto nessa. Gente, até o Porter da administração, né, super guru, se meteu em sustentabilidade há muitos anos atrás, mas o Kramer era mais o cara da área e ficou. E ele trouxe um negócio que eu fiquei super intrigada. Ele trouxe assim, o elo essencial entre as metas do ESG e o desempenho financeiro. E aí o que ele trouxe assim, que... Lembra que eu comentei assim, o povo começa a ver, o que é sustentabilidade? Depois eles começam a identificar como eu posso aplicar, que métricas se aplicam ao meu negócio. E aí, o que o Kramer tá trazendo agora, em outubro de 2022, é que assim, a galera tá medindo, tem milhões, não vou exagerar, mas assim, a gente chega fácil a 100 indicadores, tá? Quando a gente vai fazer métricas no S. Métrica de diversidade, diferença salarial, de onde vêm os colaboradores, se estão tendo horas de trabalho extra, se estão sendo treinados. Tem muito indicador. Saúde mental. Saúde mental, a gente está começando a medir muita coisa. O propósito também, né? Ótimo. Mas o que ele está trazendo? Que a gente não está mexendo o ponteiro. Isso acho que tem muito a ver com o que a gente trabalha de resultado em agilidade. Que é assim, eu tinha colocado como meta ter 30% de mulheres no conselho. E aí, ou eu não chego nisso, ou eu não passo depois dos 30%. Ou eu tinha prometido reduzir carbono e eu não tô conseguindo. As pessoas, as empresas estão ficando estancadas e paradas. E aí, o que eles trazem de hipótese? Não só como meio de gestão, mas e eu vejo isso muito nessa trajetória, que é a desconexão da estratégia. E aí um exemplo que eu achei terrível, mas ótimo, por exemplo, é da ExxonMobil.
isso é público, tá, gente? É uma empresa que, tipo, né, que trabalha com gasolina e tal. E eles trouxeram, assim, que eles têm um investimento de 15 bilhões de dólares com soluções de baixo carbono. Estavam super felizes, divulgando, fazendo, né, pintando a cidade de verde, blá, blá, blá. Só que daí a gente vai ver que a estratégia deles maior não é ir pro lado da energia renovável, porque o faturamento deles de combustíveis fósseis ainda era 256 bilhões de dólares. Então, uma das coisas que ele fala no artigo é tipo assim, pra onde tá indo o dinheiro da tua empresa? Pra onde tá indo os esforços da tua empresa? Tá indo pra sustentabilidade mesmo? Ou é um orçamentinho pra uma areazinha pequenininha lá que tá fazendo algumas coisas, assim, que não vai compensar? E um exemplo ao contrário, que eu achei bárbaro, porque eu trabalho bastante com cooperativas ligadas à saúde, médicas também, é a Health Medical Scheme Discovery, o nome dela, é da África do Sul, e eles trazem assim, ó, eles têm um plano de saúde. E aí é difícil pensar, tá, qual que é o propósito? Como medir sucesso do plano de saúde? Se é uma cooperativa de trabalho, é o número de horas do médico. Daí não ajuda muito porque a gente quer o benefício do associado, que é ter mais saúde, né? Então, que sucesso a gente quer medir aqui? E aí, eles foram a fundo e pensaram assim, eles falaram assim, que eles têm um sistema de recompensas para incentivar os clientes a se envolver em comportamentos saudáveis com mais exercícios, mais dieta e mais exames regulares. Eles deram um Apple Watch gratuito para cada um. Eles fazem 11 milhões de leitura de exercício dos clientes por dia. E aí, olha que loucura, eles conseguiram mostrar que os custos médicos dos clientes deles é 15% menor em comparação com os custos de outros concorrentes locais e que a expectativa de vida é maior. Então vejam como a saúde aqui não é assim, vou fazer lá uma campanha de toma aí uma pasta de dente, de enxaguante bucal, porque eu sou, sei lá, um convênio médico. Não, eles estão realmente gastando, se envolvendo para melhorar a saúde preventiva das pessoas. E medindo o sucesso disso, algo que provavelmente alguém diria, não tem como medir. Então, a minha provocação é essa, assim, e sempre que eu tenho oportunidade de falar com alguém mas tá na estratégia? Porque ao mesmo tempo eu fico meio decepcionada porque eu penso assim, nunca vou entrar na estratégia, sabe? Não sei o que vocês pensam. Primeiro que eu tô muito orgulhosa, quanto mais eu trabalho com a Cami, mais orgulhosa eu fico dela, porque a gente fala muito sobre estratégia, gestão por resultado, fazer pequenos experimentos, medir métricas, né? E tudo isso que você trouxe reflete muito isso, né? Que a gente também fala muito aqui no podcast. E aí, gente, assim, isso é transformação digital real, né? Quando você usa de fato os dados de informação e o acesso para mapeamentos como esse, né? Transformação digital não é seguidores, né? Então, quanto que a gente está olhando a digitalização nesse lugar, né? Mas acho que volta para aquilo que a gente conversou também, quando você fala de estar ou não na estratégia. É como dentro dos 3 Cs, eu percebo que aquilo é importante e eu percebo que aquilo precisa estar na minha estratégia. E aí, como eu faço dentro das conversas ou das influências para que isso entre, né? Para que isso seja, de alguma forma, prioritário, para que isso faça parte do meu propósito como companhia, do meu legado. Mas eu só queria, na verdade, fazer esse recorte desse elogio para a Cami, porque acho que conectou muito também com quem está ouvindo, esse lugar de como eu executo. Beleza, como eu trago isso para a estratégia e depois como eu executo isso para mostrar valor. E não só porque, eu tenho um selinho verde aqui, agora eu sou SD. Não, é tipo, olha o valor que trouxe pro meu negócio. Olha o quanto eu me tornei mais competitivo, olha o quanto eu me tornei mais eficiente. No final é sobre isso também. A gente estava conversando ontem, eu e Zapa, beijo Zaparoli, sempre é mencionada aqui no outro podcast que eu tenho, que chama Vamos Fazer Diferente. E a gente estava falando sobre transformação das empresas, né? E hoje, muita gente está mudando por uma questão de consciência, mas ainda é por um lugar do dinheiro. Ainda é esse lugar do dinheiro que fala mais alto. O meu negócio vai crescer? Eu vou ser mais eficiente? Eu vou ser mais relevante? Ainda é nesse caminho, né? Tem muita motivação que vem daí, né? Para contribuir, assim, somar um exemplo que me ocorreu agora, eu lembro, trabalhando com a Movida, né, aluguel de carros, e eles estavam com um dilema que era montar a equipe de desenvolvimento de tecnologia, né? Desenvolvimento de base de software, de dados, etc. A gente sabe que a gente está com um apagão no mercado de talentos relacionados à tecnologia, né?
E aí, por essa dificuldade, eles acabaram se perguntando, né? Tá, mas então qual é a capacidade que a gente tem de formar pessoas? Porque assim, esse apagão não é nosso, esse apagão é no país. Várias empresas estão com dificuldade de contratar pessoas para a área de tecnologia. Então, a gente tem um impacto que é muito maior do que só para a gente mesmo, né? Então, por que não formar? A gente tem capacidade de usar o nosso dinheiro, né? Retornar o nosso dinheiro para a sociedade para formar pessoas? Tem. Ah, tá, mas a gente vai formar quem? Né? Então, por que não buscar pessoas que têm pouco acesso a esse tipo de formação? Então, vamos olhar o público de pouco acesso, vamos olhar o público vulnerável, vamos olhar, então, mulheres, vamos olhar mulheres negras, né? E hoje eles têm uma equipe prioritariamente de mulheres negras na área de tecnologia, formadas por esse programa que foi reinvestido a partir do resultado da organização. E a escola não se limita a isso, a escola forma profissionais para o mercado também, não só para a própria empresa, né? Então, acho que é um outro exemplo assim, de como a gente aplica o retorno financeiro da empresa para corrigir um problema social e devolver, de fato, resultado para a sociedade, né? Gente, a gente tá chegando no nosso finalzinho, mas eu não queria encerrar esse episódio, porque vocês falaram diversas vezes aqui, eu sei que são temas que vocês gostam, vocês têm bastante conhecimento, vocês falaram bastante sobre capitalismo consciente, certo? E Sistema B. Então, se vocês puderem só explicar um pouquinho o que é isso e onde eu consigo mais informação. Quem sabe mais pra frente a gente grava um episódio detalhando também. Perfeito. Então, o capitalismo consciente é um movimento que nasceu com o objetivo de transformar o jeito de fazer negócios. Ele nasce através de uma pesquisa de por que determinadas empresas não precisam investir em propaganda e marketing para se tornarem queridas, adoradas e desejadas, e mesmo sim elas são queridas, adoradas e desejadas, tanto pelos colaboradores quanto pelos consumidores. E através dessa pesquisa se chegou em 4 pilares em comum entre essas empresas que se transformaram nos pilares do capitalismo consciente, né? Então é trazer consciência para a forma como a gente faz negócios. E os pilares são ter um propósito elevado, que é aquele que vai além do lucro, né? Aquele que de fato traz impacto positivo. Uma liderança consciente, e a liderança consciente é aquela que toma decisão através deste propósito, coloca o propósito na mesa na hora de tomar decisão. Ela lidera o negócio pela razão dele existir, né? E não pela razão do próprio indivíduo. Uma cultura consciente, que é aquela que permite que se perpetuem tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é valor para o negócio, mas que também não permite que se perpetue tudo aquilo que é tóxico para o negócio. Às vezes o estopar é mais importante até do que o incentivar. E uma orientação para os stakeholders, que toma decisão realmente que impacta positivamente todas as partes interessadas. Então a gente acredita que esses 4 pilares, eles pavimentam o caminho para que uma empresa seja efetivamente direcionada pelo ESG. Né? Porque se eu tenho tudo isso em harmonia e evoluindo, né, e de uma forma integrada, eu tenho um caminho muito mais pavimentado para que o ESG venha por convicção, muito mais pavimentado para que seja realmente uma consequência do modus operandi da empresa. Mas a gente não certifica e a gente não dá selos de capitalismo consciente para a empresa. É muito mais um instituto formador, educador para isso. Então, de certa forma, a gente também pavimenta o Sistema B para que na esteira de certificação esse selo possa vir através desse outro movimento, né, Camis? Isso aí, até esqueci de mencionar que foi assim que eu conheci a Grazi, né? A gente foi convidado para o movimento de empresas júnior em Gramado, no Rio Grande do Sul. E ela falando de capitalismo consciente e eu representava o movimento aqui no Rio Grande do Sul do Sistema B. E aí até disse, fala você primeiro, porque eu acho que são movimentos complementares, super concordo. E o movimento Sistema B começa na América do Norte com uma empresa que vendia artigos esportivos e ela cuidava bem dos colaboradores, ela cuidava do meio ambiente, ela era super bacana. E os donos eram empresários, sim, decidiram vender e começar outros negócios. E a empresa foi comprada, um pouquinho de tempo depois, acabaram com todas as práticas do bem da empresa. E eles ficaram com o coração partido e disseram, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles criaram um movimento, e a gente considera o Sistema B realmente um movimento que fala de advocacy, tanto na questão até de legislação para incentivar o fomento de empresas mais do bem. Tem uma certificação que daí eles ajudam a criar, eles criam então um tipo, ok, o que tem que ter uma empresa para ser sustentável? E aí os pilares são governança,
segurança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente, clientes. E aí é gratuito para você fazer esse primeiro diagnóstico. Super indico para quem está começando acessar esse Medindo o que Importa, né? Ou a gente chama de BE Impact Assessment. E acima de 80 pontos, você atingindo, você pode aplicar para certificação, que aí tem um custo porque tem uma auditoria internacional que vai verificar se está tudo ok mesmo. Mas já é um diagnóstico. A gente diz assim, já é botar a empresa no divã, já é entender se eu realmente estou fazendo aquilo ou até várias coisas que a gente já faz que nem a Grazi disse, que a gente não sabe contar. Então, esse movimento, para quem curte, as pessoas podem se formar como multiplicadores, podem fazer parte de comunidades locais. Eu ajudo essas empresas a se tornarem B gratuitamente há muitos anos, ensinando o que é o conceito, mas também ajudando a dar exemplos de práticas para preencher esses questionários. Então, acredito muito que ajudando, claro, do meu jeito, localmente, né? Mas quando a gente... E também formando legado. Hoje aqui a gente tem no Sistema B várias pessoas por estado, e aqui no Sul a Rose é a minha pupila, né? Que me substituiu. E eu acho que isso é muito bonito também, que os movimentos não encerrem com as pessoas, né? Que eles continuem. A gente tinha 13 empresas B no começo, já tem 15 aqui. Mas realmente o maior eixo é Rio-São Paulo. Tem quase 300 no Brasil e em torno de 3, 4 mil a nível mundo. Então, temos mais empresas B no Brasil, gente. Bora lá. Muito bom, muito rico ouvir vocês e tô muito honrada de ter recebido vocês hoje, de ter aprendido tanto e de poder ter criado esse tipo de episódio pro podcast, sabe? De poder trazer esse tema pro podcast. Então, tô muito contente mesmo. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Vou deixar, gente, na descrição do episódio o link pra vocês, pras redes, né? Da Grazi e da Cami. Então, eu deixo o link lá, se vocês quiserem, o LinkedIn ou o Instagram, como vocês quiserem que contacte vocês, tá bom? Vou deixar no episódio. E também pra quem quiser dar feedback sobre o episódio, entra lá na nossa comunidade no Telegram, que eu também vou deixar o link na descrição desse episódio. Tá bom? Gente, brigadão e tchau, tchau.